tua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 4. Glória a Deus. Oh, glória. Todos acharam? Amém. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e que o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus por esta palavra. Você está bem, você está com saúde. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite. Mais forte. Atrás de Deus. Estamos bem, estamos com saúde. Pela manhã eu frisei bastante a palavra estamos vivos. Isso é muito importante. Estamos bem, estamos com saúde. Muitas pessoas nesta hora estão, como a nossa pastora falou pela manhã, estão em tratamento no INCA, estão internados no INCA, já estão com o diagnóstico fechado dos médicos que não vão sair mais dali, ou se sair, vão para casa somente para morrer. Existem pessoas neste exato momento entubadas no CTI, na UTI, e eu e você estamos aqui não porque somos bonzinho, bonitinho, não, mas porque mais uma vez a graça do Senhor nos alcançou. Mas enquanto estamos aqui, tem pessoas nos corredores, nos CTIs, das UTIs, de todos os hospitais espalhados por aí, familiares tristes, chorando, angustiados, porque não sabem o que fazer, porque o seu familiar está num leito de hospital e os médicos já disseram que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas só um milagre da parte do Senhor. E eu acredito e creio num Deus que é o mesmo Deus que está aqui. Sirvo um Deus que é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe, e a mesma presença que eu posso sentir sobre esta casa, e creio que Ele está curando pessoas, não somente no interior, mas também no físico. É o mesmo Deus que visita agora as UTIs, os CTIs, os hospitais de longe, de perto, o INCA, e Ele dá o veredito final da palavra dele, porque a palavra do homem diante de Deus nada vale quando ele chega. E eu creio que nos corredores do hospital o anjo da cura está passando. Aleluia. Palavra bastante conhecida, mas que o Senhor falou bastante ao meu coração. A mulher de Samaria. Mulher essa que traz bastante requisitos e questionamentos até no meio cristão.
Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele palestra o nosso coração, a palavra ela flui melhor. Porque não existe pregador maior do que o Senhor Jesus. Desde a minha infância eu ouvi e continuo crendo que não existe pregador humano maior do que Jesus. Porque se ele não dá, nada acontece. Se do céu não vier, nada acontece. Pode ser o mais estudado que for, mas se chegar aqui, se não vier do céu, nada acontece. E eu sirvo o pregador dos pregadores, que é o Senhor Jesus. E ele palestrou comigo ontem à tarde. Eu peguei essa palavra, hoje também eu peguei a palavra e li também. E ele palestrou comigo e eu, assim que o Espírito Santo de Deus ele falou comigo, eu creio e acredito que ele falará contigo na noite deste dia. Jesus está na Judéia, como o texto vai nos dizer. E quando Jesus ele está na Judéia, ele está assentado sobre uma mesa, e sobre esta mesa existe uma conversa, podemos dizer, paralela. Jesus está com seus discípulos sobre uma mesa, mas também está uma parte dos fariseus que estão assentados sobre a mesa. E ali eles entram em um assunto esse que parece ser uma disputa. Ali um dos fariseus começa a dizer que Jesus está batizando mais do que João Batista. A fama de Jesus está recorrendo pela Judéia e estão dizendo que ele está batizando mais do que João Batista. Mas como você vai ver aqui no texto, entre aspas, com um parênteses bonitinho, vai ver que Jesus, ele não batizava ninguém, mas os seus discípulos, por intermédio dele, iam lá e batizavam as pessoas. Mas só isso já incomodava os fariseus. E os fariseus estão levantando em assunto que Jesus está em alta e está na frente de João Batista, batizando as pessoas. Porque fariseu que está na mesa, ele está preocupado com esses requisitos. Fariseu que está na mesa está preocupado com a sua foto no banner. Fariseu que está na mesa está preocupado com as curtidas no Instagram. Fariseu que está na mesa está preocupado com a quantidade, Vitor, de seguidores que tem no Instagram. Mas quem tem propósito e quem tem palavra não precisa de aceitação na mesa de fariseu. Fariseu para mim não é nada, o que importa é o que diz aqui na palavra do Senhor. E muitas pessoas em nosso meio estão preocupadas com isso. Ah, será que eu vou pregar? Será que eu vou louvar? Foi dito pela manhã. Será que eu vou fazer? Será que eu vou acontecer? O mais importante, irmãos, é entrar por esta porta e receber essa graça que a gente recebe todos os dias. Se vocês soubessem a quantidade de adversidade que recebemos por estar apenas fazendo a vontade do Senhor, muitas pessoas não brigariam por um microfone dentro da casa. Porque eu ouvi desde muito nova, não inveje aquilo que as pessoas têm, porque quanto mais dado, mais é cobrado da gente. E a gente vê aí fora esse objeto como estrelismo dentro das casas. E é isso que os fariseus eles querem, que as pessoas sejam estrelas dentro da casa do Senhor. E os remanescentes ainda estão sobre a terra, mas muitas das vezes apagados sobre as mesas de fariseus. Mas eu vim para te dizer, assim como Deus, Ele falou no meu coração: se levante das mesas de fariseu, aqueles que obstruem a minha palavra, fica na minha palavra, Esther, diante de toda afronta, diante de toda dificuldade, levanta das mesas de fariseu e vá fazer a minha vontade, independente do que aconteça. Jesus ele se levanta, porque aquilo que a gente não se agrada, os
Jesus levantou, e coisa boa é a gente entender que existem situações, existem momentos, existem lugares que o Espírito Santo de Deus vai nos incomodar e precisamos levantar, sacudir a poeira e sair. Existem lugares, situações, até mesmo pessoas que a gente vai precisar deixar no meio do caminho. Vai nos machucar, vai arrebentar com os nossos sentimentos, mas precisamos deixar no meio do caminho, porque se é propósito, é preciso seguir e ser concluído. E Jesus, ele se levanta da mesa. E quando Jesus, ele se levanta da mesa, Jesus, ele me ensina, independente do que estejam oferecendo na mesa, se eu não estou no negócio, levanta e sai. Independente do que está sendo ministrado, se eu não estou no negócio, levanta e sai. Independente da situação, independente de oferta de dinheiro, não importa. Se eu não estou no negócio, levanta e sai. Mas para isso é preciso ter ouvidos sensíveis à voz do Todo-Poderoso. E eu ouço muita pastora dizer: abra os olhos do moço, abra os olhos do moço. E hoje eu estou aqui para te dizer: abra os ouvidos do moço, para a gente ouvir e saber discernir a voz do Espírito Santo de Deus, para quando Ele te mandar: ei, sai desse negócio, porque eu não estou nesse negócio. E você e pegar suas coisas, sacudir a poeira do teu pé e sair com a paz do teu coração e com Jesus do teu lado. E aí, vai se levantar das mesas do fariseu ou vai esperar o negócio ficar feio e depois chamar o povo da igreja para orar por você? Deus está nos alertando. Existem muitas mesas que Deus já mandou a gente levantar, a gente sair. E a gente quer temar, quer ficar. Aí depois sai arrebentado, ainda culpamos ao Senhor Jesus. Ele tem propósito sobre as nossas vidas, mas para cumprir propósitos é preciso renunciar. E a renúncia não é só a carne, a renúncia não é só quando vem os desejos da carne e a gente fica desesperado e ali não sabe o que fazer. A renúncia é também a gente renunciar uma conversa. A renúncia é também a gente recusar, irmã, alguns passeios que Deus não mandou a gente fazer. Vamos pro rodízio. O Espírito Santo de Deus não quer que eu me aceite. Isso aqui não é bitolagem nem heresia. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser guiados por Ele para não cairmos em falsas doutrinas que estão sobre a terra. Jesus, ele se levanta. E quando Jesus, ele se levanta, ele está na Judéia. Quando Jesus, ele se levanta, ele quer sai da Judéia, melhor dizendo, para ir para Galileia. Mas quando para Jesus sair da Judéia para ir para Galileia, ele tem vários percursos, mas um percurso menor, segundo os historiadores vão dizer, é ele passando por Samaria. Por Samaria, ele chega mais rápido na Galileia. E agora Jesus, ele se levanta da Judéia e vai em direção à Galileia. E em direção à Galileia, ele precisa passar por Samaria. E hoje o Senhor Jesus está passando na minha Samaria e na tua Samaria. Cidade essa esquecida por muitos, desprezadas por muitos, mas o percurso hoje foi mudado por amor à minha vida e por amor à tua vida. E Ele vai passar hoje em Samaria por amor à tua casa, por amor à tua família, por amor à tua vida nesta noite. Ele vai pisar, queira o adversário ou não, ele vai pisar na sua Samaria.
Ele entra. E eu lendo pela Bíblia de estudo, vai nos dizer que muitas pessoas evitavam passar pela cidade. Porque os judeus não combinavam com os samaritanos. E ali as pessoas evitavam o máximo de passar por ali. E quando passavam, contornavam pela cidade. Mas só que Jesus é um homem tão sábio, nos ensina com a sua sabedoria. Ele não vai ser como os outros, Vitor, porque ele não é como os outros. Ele não é. As outras pessoas que passaram contornaram. Mas Jesus, ele quer quebrar protocolos. E ele quer passar pelo meio de Samaria. Eu sirvo um Deus que quebra protocolos. Ah, mulher não pode fazer isso. Mulher não pode aquilo. Mulher segura assim o cajado e pode pastorear. Ah, eu sirvo um Deus que não me ensinou a isso. Ele quebra protocolos dentro da tua casa, dentro do teu sentimental, dentro da tua família, por amor à tua vida. Não creia num Deus que serve ali. Não, ele é um Deus que quebra sim protocolo quando ele quer cumprir propósitos sobre as nossas vidas. E agora ele passa no meio de Samaria. E quando Jesus ele evita o contorno e passa pelo meio, ele me ensina uma coisa, que quando ele manda darmos um ponto final em certas situações, pastora, a gente não pode contornar, a gente precisa finalizar ali e pronto. E quantas pessoas estão sofrendo porque estão contornando a situação. E Deus, ele já mandou você dar o ponto final na situação. Deus já falou, tira o teu pé de lá, porque eu já mandei você tirar. E a gente quer contornar. Deus já mandou, tira as suas mãos do negócio, porque eu não estou nesse negócio. E a gente quer contornar a situação. Deus já falou, dá um fim no relacionamento, e a gente quer prosseguir. E hoje o Senhor está mandando te dizer, não é fase de contornar, é fase do veredito final. Você veio atrás de resposta, eis a resposta do Senhor para a tua vida. Os propósitos do Senhor não há contornação, mas sim uma linha direta para a minha vida e para a tua vida. E ele passa pelo meio de Samaria. E quando Jesus ele passa pelo meio de Samaria, ele vai avistar um poço. Ele avista esse poço e Jesus está cansado. A caminhada foi longa. Ele está cansado e ele se assenta neste poço. E quando Jesus ele se assenta neste poço esse, como o texto já nos disse, foi feito por Jacó para o seu filho José. E Deus ele falou profundamente ao meu coração. Poço esse, mais uma vez repetido, que foi feito por Jacó para o seu filho José. Poço esse que tem sentimentos de um pai para um filho, Vitor. Poço esse que em meio a tantos filhos, questionamento dos filhos, o amor de Jacó prevalecia sobre o José, e o poço foi feito com muito amor para José, debaixo de muitos questionamentos. E Deus ele está aqui olhando para a minha vida e para a tua vida debaixo de muitos questionamentos, e está te dizendo, filho, independente do que aconteça, independente do que aconteceu, estou aqui no poço te esperando. E ele se assenta diante de um poço e se aproxima a hora sexta. Hora sexta essa aqui trazendo para os nossos dias, meio-dia, sol escaldando, sol queimando, ninguém na rua, ninguém naquela cidade.
Porque as pessoas, as mulheres, melhor dizendo, só saíam à noite com seus cântaros para pegar água no finalzinho de tarde ou noite, devido ao sol, que era muito quente. E agora desce a hora sexta, meio-dia, e surge uma mulher com o seu cântaro indo pegar a sua água. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que essa mulher ia meio-dia quando todas as outras não iam? E o Espírito Santo de Deus, nessa tarde, ele disse ao meu coração: porque era uma mulher criticada, mal vista aos olhos dos homens. Mas quando é mal visto aos olhos dos homens, é aí aquele que Deus quer restaurar, renovar e colocar aí do seu ladinho. Quando está lá na Cracolândia, mal visto, ninguém quer chegar perto, ninguém quer abraçar, ninguém quer dar uma palavra. Aí o Senhor Jesus fala: é com essa que ninguém dá nada, que eu vou pegar, vou lapidar, vou restaurar e vou trazer para o meu altar para falar a minha palavra. Ninguém quer ir lá fora, porque que está mal visto? Ah, está mal visto, eu também vou ser mal vista, não vou andar junto. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: você faz acepção de pessoas, mas eu não faço. Independente se esteja no botequim da sarjeta, as minhas mãos irão alcançar. E ele fez isso. Ele está sentado no poço, a mulher está vindo meio-dia para não ser vista por ninguém. Mulher essa que tinha fama de destruir famílias. Mulher essa que andava, vou falar aberto para os irmãos entender. Mulher essa que andava com homem dos outros, muito mal vista. E agora ela chega meio-dia com seu cântaro, indo buscar água. E quem está sentado na beira do poço é Jesus. E quando ela chega diante daquele poço para buscar água, ali começa uma conversa. E eu entendi que Deus, tudo que o Senhor ele faz é com propósito. Nada foge do controle do Senhor. E nessa noite, o Senhor ele te trouxe aqui para uma conversa com Ele. Ah, mas eu já aceitei Jesus, já sou convertido, já sou do ministério, já sou da obra. Mas assim como o Senhor me chamou para uma conversa, o Senhor ele te chama hoje para um particular com Ele nesta noite. Ele está sentado à beira do poço, te esperando e me esperando para uma conversa. A mulher chega diante dele e ali começa uma conversa essa que é sobre a água. E a mulher não entende quando Jesus ele chega diante dela e pede água para ela. E acredito eu, conjecturando com as minhas palavras, a mente da mulher fica confusa, porque esse judeu está falando comigo que sou mulher samaritana e ainda mulher mal vista diante do olhar humano. Mas como eu te disse, Jesus ele veio para quebrar protocolos. E se Jesus está no negócio, independente do que você seja, ele faz você ser na situação. Ah, eu não tenho estudo, mas se ele te colocar naquela empresa, você vai ser, porque ele está contigo. Ah, eu não sei pregar, não sei louvar, mas se ele tiver um mistério contigo, você vai louvar e você vai pregar. Por quê? Porque ele é contigo. E se ele é contigo, independente do lugar, independente da pessoa, independente da formação, acontece. É propósito. Mas o que as pessoas esquecem é que propósito precisa de renúncia. Propósito precisa ser cuidado ali na oração. A cada passo que a gente dá é preciso dar com cautela. Como o linguajado humano diz por aí, campo minado. É um campo minado. Porque dizer que eu tenho um chamado, é muito fácil, todos nós temos um chamado.
Agora a gente andar segundo a vontade de Deus, é difícil. A gente aprender a calar o nosso eu, o nosso achismo e deixar a vontade dele fluir sobre as nossas vidas, prevalecer sobre as nossas vidas, é o que é difícil. Chegar aqui, irmãos, pregar, talvez para você seja muito fácil, mas meu corpo está aqui tremendo, porque eu tremor e temor diante do Senhor. Porque a gente sabe que a palavra é uma espada de dois gumes, corta para cá e corta para aí. Independente do que eu diga aqui, pode restaurar, mas também pode matar alguém dentro da casa. E o que as pessoas precisam dizer, isso aqui é preciso ser dirigido com cautela. Não é de qualquer forma. Propósito não é de qualquer forma. Servir não é de qualquer forma. O segredo está com Ele. O segredo está na água que Ele nos dá todos os dias, quando a gente levanta e coloca a planta dos nossos pés sobre o chão. E agora Ele está conversando com aquela mulher. E ela entende que Ele não é qualquer homem. E aí Jesus, ele começa na conversa a dizer para ela: você veio buscar água nas minhas palavras, mas a água que eu tenho hoje para te dar, essa saciaria toda a sua sede. Glória a Deus, aleluia. E a mulher não está entendendo. Poxa, eu sou suja, eu sou tão pecadora, e esse homem está me oferecendo uma água que vai saciar a minha sede. Eu sou tão falha, e esse homem está me oferecendo uma água que vai saciar tudo aquilo que eu preciso. Que homem é esse? Que homem é esse que chegou aqui em Samaria e está sentado sobre este poço de Jacó? É o mesmo homem que está sentado sobre um poço que foi criado com lágrimas para um filho. É o mesmo poço que está com Jesus assentado à beira de um sentimento de um pai para um filho. A mulher está ali sem entender, mas o sentimento que Deus tem por ela é de um filho, é de uma filha. E aí Ele oferece a água que vai saciar toda a sua sede. E hoje tem água para minha vida e para a tua vida nesta noite. Olha essa água que jorra desse altar. Olha essa água que jorra desse altar. E eu não estou pregando para quem está fora do aprisco, não. Eu estou pregando para quem está dentro do aprisco e precisa de um renovo da parte do Senhor. Eu vim para saciar a tua sede nesta noite. Eu vim para trazer resposta aos teus questionamentos na noite deste dia. A água está descendo. É noite de receber o renovo da parte do Espírito Santo de Deus. Mas para a gente receber o renovo, Jesus, Ele está à beira do poço nos esperando. Jesus está te esperando no altar que você criou na sua casa, no seu cantinho, porque onde eu estou, eu crio um altar para o meu Senhor. Se eu estou no trabalho, o altar vai ser criado no meu trabalho para o meu Senhor. E o Senhor, Ele está te esperando no altar da tua casa, na beira da tua cama. Ele está te esperando na tua janela, em que você olha ali para o nada, achando que não está vendo ninguém, mas o anjo do Senhor está te contemplando. Estou te esperando, estou te esperando, estou te esperando. Ele está te esperando com uma água que vai saciar
a tua sede. Estamos num século muito difícil, século 21, em que pessoas estão abrindo mão dos seus propósitos para viver os propósitos que são criados por homens na terra. Estamos vivendo em um mundo, em um evangelho, em que pessoas estão chutando balde, estão fazendo as coisas de qualquer maneira. Estamos vivendo em um evangelho em que pessoas desistiram no meio da caminhada, não aguentaram as tribulações. Estamos aqui para julgar, não, mas estamos aqui para orar por eles, para interceder por eles. Mas o Senhor, nesta noite, Ele tem um particular contigo, comigo e contigo, porque assim como essas pessoas não aguentaram, o Senhor te trouxe aqui nesta noite como propósito, com esta água que jorra do altar, para você ser saciado e entender que o propósito é maior do que a sua dor, que o propósito é maior do que as suas lutas, que o propósito é maior do que os seus questionamentos. O propósito é maior, o propósito é sempre maior. Dói, a gente se machuca e todo mundo quer parar. Não tem essa de super-homem e super-mulher maravilha. Tem dias que a gente se levanta e quer chutar o balde. É normal, é super normal, porque somos seres humanos. Mas a água que Ele te der vai saciar toda a sua sede. Vai saciar tudo aquilo que você veio pedir ao Senhor. E agora, Senhor, Ele oferece a água para aquela mulher. E ela entende que aquele homem era o Messias. O Messias está sobre Samaria. E ali ela entende a palavra e aceita de todo o coração, e a vida daquela mulher é transformada pelo poder da palavra do Senhor. E com poucas palavras e objetivo eu vim para te dizer: tem uma água jorrando desse altar. E aqueles que vieram com sede, Esther, eu não estou entendendo, sede da palavra do Senhor, porque somos crentes, somos evangélicos, mas precisamos muitas das vezes saciar a nossa sede, porque a gente dá tanto, missionária Célia, porque tem hora que a gente precisa também receber da parte do Senhor. E neste altar tem uma água que está jorrando. Tem uma água que está jorrando sobre o altar, sobre pessoas que entraram aqui com muitos requisitos diante de Deus. Pessoas essas que entraram com muitos questionamentos. Será que vai acontecer? Será que realmente eu vou alcançar? Será que realmente o Senhor Ele vai libertar? Será que realmente eu vou conseguir até o fim? E o Espírito Santo de Deus está aqui, tu aqui, diante desse altar, com a água para te servir, com a água para saciar tua sede, que vai trazer renovo para tua alma, vai trazer renovo para o teu coração. E da mesma forma que você entrou, você não vai sair, porque eu sirvo um Deus de mudança, e o Deus de mudança está sobre esta casa e sobre este ambiente. E Ele vai trabalhar no teu interior, vai trabalhar na tua mente. E quando você se levantar e sair desta casa, você vai sentir que aquele que ofereceu a água para você não foi simplesmente a Esther, foi o Senhor Jesus que está sobre esta casa e sobre este altar. Mas só consegue entender o que eu estou entendendo quem está com os olhos espirituais abertos. Eu estou de frente para a igreja, mas eu posso contemplar uma fonte jorrando desta igreja.
Uma fonte jorrando deste altar para a igreja. E agora eu entendo essa palavra, o porquê dessa palavra nesta noite. Olha essa água limpinha, como desce jorrando diante desse altar. É para saciar a tua sede, é para saciar a tua alma. As coisas vão ficar difíceis lá fora, a situação vai apertar. Então bebe, filho, bebe, filha, dessa água que eu estou te dando hoje. Bebe dessa água, sacia a tua sede, revigora as tuas forças, porque é noite de renovo do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. E diante dessas águas que descem diante do trono do Senhor, essas águas, ela vem limpando toda a enfermidade da nossa alma, toda a enfermidade da nossa alma, toda a inferioridade que quis chegar diante das nossas vidas, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, todo o espírito de homicídio. Olha como essa água, ela desce e limpa a igreja. Bebe, igreja, dessa água da parte do Espírito Santo de Deus, porque quem está dando não é o homem, quem está dando é o Espírito Santo de Deus. Fique de pé, oh glória. Oh glória, Jesus está te esperando no altar. Jesus está te esperando no altar. Jesus está te esperando no altar. Independente do que você seja, independente dos requisitos, eu vim para pregoar a palavra. Eu não vim para pregoar doutrina. Eu não vim para pregoar modismo. Eu vim para pregoar a palavra. E a palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. E você, eu sei que tem alguém que está ouvindo o suar da minha voz. Você que está aí querendo cortar os seus pulsos. Olha essa água inundando, que inunda aqui. Ela passeia aí dentro deste quarto escuro. E esse espírito do homicídio, ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Queremos orar por você.